Olha, se você ainda não assistiu Cangaço Novo, a nova série brasileira do Prime Video, eu vou te dar apenas um argumento. É como se Red Dead Redemption e Bacurau tivessem tido um lindo filho numa minissérie de 8 episódios. E Prime Video, se você não renovar por uma segunda, terceira temporada, vocês estão doido, rapaz. Fala aí, pessoal do Filodoxia, tudo tranquilo, tudo beleza? Eu sou o Thiago Ribarni e você está no Filodoxia para a crítica, sem spoiler, de Cangaço Novo, nova série brasileira do Prime Video. Simbora! Eu me organizei, não posso desorganizar. Eu desorganizei, não posso me organizar. Eu me organizei, não posso desorganizar. Eu sou o Baldo Vaqueiro. Essa terra aqui, ó, tá no meu sangue, porra! E aqui você já sabe, eu já vou pedindo logo, antes que qualquer coroné de bosta tente acabar com a nossa alegria, deixa seu like maroto, se inscreva no canal caso ainda não tenha se inscrito. Se você estiver assistindo essa prévia por qualquer outro lugar que não o canal, passa lá pra prestigiar que ajuda muito, beleza? Então agora sim, bora começar! Ah sim, antes da gente começar, o convite de sempre. Nós aqui do Filodoxia, eu e o Thiago Ribarni, estamos participando lá da iniciativa Acabou de Acabar, colocando vídeos e divulgando pelo menos uma vez ao mês. O último vídeo foi sobre filosofia, o sangue latino, psicologia em Besouro Azul, partindo de Besouro Azul. Dá uma olhada lá, prestigia o Acabou de Acabar com a nossa contribuição lá do Filodoxia, beleza? Então agora sim, bora voltar pro vídeo. Minhas amigas, meus amigos aqui do Filodoxia, geralmente a gente não fala de série, né? Não tem o tempo de fazer episódio a episódio, maratonar, então aqui começar com esse primeiro parênteses aqui. Eu tava pensando em fazer um vídeo sobre a excelente série lá do FX, O Urso, que teve a segunda temporada, estreou, muito boa, trata sobre luto, burnout, etc. Pensei em fazer um vídeo sobre o que eu estou assistindo, indicações de série e tal. Então vou começar meio que citando mais ou menos isso, né? Recomendo muito, se você ainda não terminou de assistir, assista a comédia Ted Lasso, muito boa, uma good vibe bem legal, uma comfort série bem boa, assim, gosto muito, assisto com a minha esposa, minha querida amada Andréia, amor, beijo, te amo. Então Ted Lasso, assim, no coraçãozinho. Uma outra série que eu posso começar eventualmente a recomendar, não sei se vai ter a maldição do terceiro ou quarto episódio, que geralmente acontece no Disney Plus, é Ahsoka, que tá muito boa a série, né? Já assisti os primeiros episódios, tem ali Clone Wars, Rebels, faz jus ali ao universo de Ahsoka Tano e também toda a mitologia de Star Wars. Cara, tá muito legal, mas há de se ver se vai ser uma coisa mais Andor, que eu gosto muito, questão de política e tal, universo Star Wars, ou se vai ser uma coisa meio Boba Fett. Então vamos ver aí Ahsoka, segunda recomendação aí. Além de O Urso e Ted Lasso, tem aqui a nossa estrela desse vídeo, que é Cangaço Novo. Que série boa! E eu tô falando sério, não é só pra fazer sensacionalismo lá na cabeça não. É como se Red Dead Redemption e Bacurau tivessem tido um filho maravilhoso e lindo nessa minissérie brasileira que, olha, se o povo da Prime Video da Amazon não renovar para umas 3, 4 temporadas, vocês estão com um cocô na cabeça, porque olha que série boa, que tem um nível de drama, ação, discute as questões de política, banditismo. Cara, que série boa, a gente vai falar melhor dela agora. E o certo, assim, é começar falando de direção, roteiro, fotografia e tal, esses créditos, mas não tem como. Eu tenho que falar dessa força da natureza, desse mulherão da peste, dessa diva do cinema e da dramaturgia brasileira que nasce agora, que é a Alice Carvalho. Nossa, Alice Carvalho, deixa eu colocar a carinha dela aqui, por gentileza. É uma força da natureza. Que potência de atuação, de atriz, como ela preenche a tela. Assim, dá vontade de vê-la o tempo inteiro, toda hora. Essa personagem, a Dinorah, é muito bem escrita, mas também é muito bem introjetada, vivida por essa atriz maravilhosa, cara. Eu não tenho, assim, lembrança de ter visto uma atuação de atriz brasileira em série tão boa, tão potente, tão magnética e visceral, quase que me lembrou aquela coisa da Juma, da onça, dessa mulher aguerrida e sofrida e cheia de traumas. E aqui eu já chamo a atenção para Tainá Duarte, que vive de Vânia, a irmã de Dinorah e também de Ubaldo, que presença marcante, pontual em tela. Ela faz uma personagem traumatizada, que por conta do seu trauma não expressa a linguagem, não fala mais, mas como o olhar, a força, a veracidade e a fúria dessa personagem se mostra em tela, mesmo sem ter uma linha de fala, né, verbal no caso, como ela é boa, como ela casa muito bem. E assim, já chama a atenção para falar dessa questão do roteiro, né? Fernando Garrido e Mariana Bardan no roteiro entregam um roteiro extremamente matriarcal. É um roteiro extremamente matriarcal. Você tem o Baldo, você tem o papel ali de prefeito,
sujeito político e o coronelismo ali entrelaçado e tudo mais. Mas assim, o Baldo, nosso personagem principal aqui, o Baldo Vaqueiro, ele chega num contexto de mulheres. São as mulheres nordestinas, são essas mulheres que levam a vida adiante, que sobrevivem, que vivem, que fazem política, que fazem esse novo cangaço de alguma maneira e que de alguma forma traz uma originalidade. E tem, claro, a brasilidade aqui na série por conta do cenário, da fotografia, dessa cidade fictícia que é tão verossimilhante assim às cidades brasileiras, mas a questão do matriarcado e do papel das mulheres é um acerto de roteiro, é um acerto da história. E continuando falando dos acertos dessa série, editor, coloca a carinha dele aqui, Azul Serra. Sim, nome curioso, né? Mas ele é responsável pela fotografia da série. E que fotografia excelente! Junto aí com a direção do Fábio Mendonça e do Ali Muritiba, Fábio Mendonça e Ali Muritiba, eu não sei se é o Fábio ou se é o Ali, que tem um histórico com ação, né? Que fez a série Carcereiros da Globoplay e também a Irmandade. Essa Irmandade tem crítica aqui no canal, eu gostei bastante, série Netflix, dá uma olhada lá. Mas assim, junto com a direção do Mendonça e do Muritiba, a direção de fotografia do Azul Serra, eles escolhem muito bem começar os episódios com uma espécie de epílogo em preto e branco, que é uma grande homenagem a Glauber Rocha. O vanguardista, o maior de todos os tempos do cinema brasileiro. Uma excelente homenagem ao cinema novo, a essa fotografia saturada, o contraste do preto e branco, é uma coisa dramática, sabe? Que é bonito de ver, e o letreiro, quando entra da série e vai do passado pro presente, é uma transição tão, acho que poética, assim, sabe? O trabalho de fotografia, também na parte do presente, né? O colorido, continua trabalhando esse alto contraste, dá uma certa noção de textura, claustrofobia, o calor, os enquadramentos. Falando da direção, você tem aqui o Fábio Mendonça e o Ali Muritiba dividindo, né, 4 episódios para cada um, e eu destaco aqui o 5º episódio. Não é spoiler isso que eu vou dizer, mas no 5º episódio tem ali, acho que na série, uns 3 ou 4 assaltos a banco, e no 5º episódio você tem um plano sequência excelente que dura, sei lá, 2 minutos e meio, 4 minutos, que não é só um show-off, né, de plano sequência. Dá pra gente ter a noção de tempo do roubo, né, de como eles entram, saem e tal. É um plano sequência que tem uma função narrativa e não apenas um exibicionismo do diretor, que é quase que agora uma coisa que tem que se fazer, né? Tem um plano longo, um plano sequência. E assim, os cortes são muito bem maquiados. Eu só vi 2 e olhe lá, nem sei se eu tô vendo coisas da minha cabeça, assim. A direção é muito boa, tanto em termos dramáticos, direção de atores em termos dramáticos, quanto em termos de ação. A ação da série é muito boa e muito efetiva. E assim, para além dessa questão do feminino, né, do matriarcado, tem obviamente os papéis masculinos e todos os outros papéis aqui, sobretudo do bando. E assim, para não ficar dizendo ator por ator, o elenco é muito bem escalado e tem uma questão de linguagem, de sotaque, enfim, de uma equipe nordestina e do norte. Mas assim, a linguagem parece natural. E falando do masculino, né, que é cristalizado aqui no Alan Souza Lima no papel do Baldo. Deixa eu colocar a carinha dele aqui, que vive 2 personagens, né? O seu próprio pai, no passado, e ele agora no presente, com esse sujeito que tem uma herança, vai lá na cidade, isso é sinopse, não é spoiler, só pelo dinheiro, mas descobre toda uma herança histórico-familiar de traumas, guerra e luta, e herança do nome, o que é ser um vaqueiro, o que é ser esse sujeito que evoca uma ideia do cangaço. Aqui parênteses, né? Não é nenhum momento filosófico, mas assim, parênteses, cangaço é um movimento ali da década de 30, mais ou menos, que ganha força no Brasil antes ali da Era Vargas, no Estado Novo. Tem como principal expoente ali Lampião e Maria Bonita, mas havia tantos outros ali. E assim, é interessante pensar na série, já pensando nos pormenores e nos temas, nessa questão política que tem a série, né? E tem até um personagem que verbaliza isso. Tudo é política, né? Como eu me porto nesse canal, a camisa que eu uso, o jeito de contar a história, sei lá, Bacurau. Bacurau é um filme político, ao se posicionar politicamente. Então não existe um sujeito isento, né? Então a série aqui, ela toma um partido em prol do cangaço, em prol desse povo que de alguma forma tenta sobreviver de maneira usando do banditismo e tudo mais, o assalto à banca e tal, e tem todo um arco mostrando como esses assaltos vão mudando, vão de alguma maneira em algum momento começar a respeitar mais o povo, distribuir dinheiro, fazer uma autoimagem desse banditismo mais amenas, usar de menos violência e tal. Então esse cangaço
cangaço que surge ali no início do século XX e termina ali mais ou menos na década de 30, 40, que tem esse marco da morte de Lampião e tal, que de alguma forma me fez pensar, por exemplo, na diferença que tem do cangaço do Nordeste com as milícias, por exemplo, no Rio de Janeiro, né? Não por acaso você tem ali um antagonismo no filme de um político que faz uma motociata, né? Uma clara alusão ao bolsonarismo, a questão da virulência no discurso e como uma virulência no discurso pode ensejar os seus manifestantes, ou melhor, seus apoiadores, a terem atitudes violentas a partir de um discurso violento. Então o filme se posiciona bem nesse sentido. E voltando a falar da diferença de cangaço para milícia, a diferença é basicamente a questão do Estado, né? A milícia, por exemplo, no Rio de Janeiro e em outros lugares, tem uma forte penetração, permeia o Estado, né? São ex-bombeiros, ex-policiais, ex-guardas municipais ou atuais, né? Que não saíram dos cargos e tal. E o cangaço não. Em geral, o cangaço é como se fosse uma espécie de anarquia popular nordestina que usa, sim, da violência, da força, da morte. Não tem como, assim, ficar glorificando tanto, mas tem ali um traço mais popular no movimento, diferente, por exemplo, de milícia, que é mais uma coisa estatal, mesmo que em submundo e com vereadores sendo eleitos, vereadores sendo homenageados e tal. Então, assim, eu gosto muito desse posicionamento político da série. Bom, e pra fechar essa ideia das temáticas, assim, tem a questão política que me surpreendeu positivamente. Não tinha como segurar 8 episódios só, tipo, assalto a banco, não tinha. É interessante pensar ali em Cratará, a questão de política, campanha eleitoral, financiamento, como que eventualmente milícia, narcotráfico, banditismo, assalto, financia campanhas políticas e como que o mundo político se usa, até de modo vil, eventualmente, essa manifestação, esse crime organizado serve ao braço político muitas vezes, mas assim, em termos subjetivos e psicológicos, tem um tema muito interessante aqui que é a questão do trauma, a questão do abuso, a questão do estupro, da vulnerabilidade, sobretudo com o corpo da mulher e como a mulher faz uso do seu corpo. E aí a série trabalha com o seu roteiro muito bem momentos em que a mulher tem potência e controle erótico, sexual do seu corpo e momentos em que ela é violentada, que ela é estuprada, que tem essa questão desse masculino sempre violento ali dentro desse contexto e como isso impacta na vida e na própria série, né? É bem interessante pensar isso, mas em que em nenhum momento a série fica revitimizando as personagens e nem vitimizando as personagens. Elas sofrem os impactos dessa cultura machista, dessa cultura da violência, mas elas também têm um protagonismo, elas também têm um papel importante e ativo na história. Então, assim, Cangaço Novo é uma grata surpresa. Ninguém estava olhando para essa série que chega, assim, de supetão. Chegou no dia 18 de agosto no Prime Video. Se você não assistiu, dá uma assistida, vale muito a pena. Bom, então por isso tudo, a minha nota para Cangaço Novo, a série brasileira no Prime Video, é nota 10. Sim, é nota 10, com todo o bairrismo possível e necessário, mas sem também o bairrismo, porque tecnicamente é excelente. Roteiro, direção, fotografia, elenco, música, trilha sonora, som, enfim, é um desbunde, uma grata surpresa que vale muito a pena ser visto lá no Prime Video. É isso, pessoal. Espero que você tenha gostado dessa crítica. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, caso ainda não tenha se inscrito, e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Valeu! Ajude o Filodoxia a continuar crescendo. Essa é a nossa chave Pix. Considere o clube de membros e muito obrigado por apoiar o canal. Sem você, ele não seria possível. Muito obrigado sempre.